Tá falando de forças, coeficiente de atrito, esse tipo de coisa, né? Então, modo geral, tem que fazer o diagrama de forças, né? Colocar os desenhos de todos os vetores de força que tem no problema. Depois você vai ter que aplicar a segunda lei de Newton para o caso específico, tem que ver se está em equilíbrio, se não está. E é isso. Né? Provavelmente fazer uma decomposição vetorial, que nem eu te mostrei na aula passada, eu acho que foi para ti que eu mostrei isso na aula passada. E é isso aí. Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal pode atingir sem que o bloco deslize é θ, né? A gente está procurando esse θ aí. Provavelmente, né? Bem, na verdade não importa. Tá falando aqui que não importa. Porque ele já falou o seno e o cosseno. Show. Quando a gente faz as decomposições de forças, normalmente aparece seno e cosseno. Lembra? Eu falei que o peso era o px, era o p Sim. seno θ. Sim. E o py p cosseno θ. O coeficiente de atrito estático. Tá pedindo o coeficiente de atrito estático. Beleza. Então, meu caro, para começar essa parada, a primeira coisa que tem que fazer é colocar as forças que estão agindo. Então, nós temos uma para cá. Beleza? Tem uma força aqui pra cima. Tá? Sabe o nome dessa força que aponta aqui para cima? É a força normal, não é? Boa, garoto. Isso aí. Tem uma força que aponta exatamente para baixo aqui. Qual é essa? Força peso. Isso aí. E supostamente era para o bloco cair, né? Mas parece que ele não desliza, sem que o bloco deslize. Significa que tem uma força não permitindo que ele deslize. Então, se ele ia deslizar para baixo aqui, a força está para o outro lado. E essa força está contrária ao movimento, pela lógica, não é mesmo? É ela que está segurando ele. Sabe quem é essa força? É a. Acho que eu vou falar errado, mas é FAT, não é? Alguma coisa assim? FAT, exatamente, a força de atrito. Show de bola. O problema é que. Problema não, né? Algo muito bom. Essas duas forças aqui são perpendiculares. Portanto, a segunda lei de Newton me permitiria trabalhar em dimensões separadas, né? Só que essa laranja não é. Então, o que a gente tem que fazer é a decomposição vetorial da laranja. Então, se eu for decompor o vetor laranja, eu vou ter uma componente para cá, que é o px, e uma outra componente para cá. Veja, o px tem a mesma direção da fat. E essa aqui, o py, tem a mesma direção da normal. Beleza? Sim, Tranquilão? Tranquilão. tranquilo. Então tá bom. Então agora a gente pode focar no que o problema está pedindo, que é a força de atrito. O problema que é o atrito estático. Então a gente vai ter que envolver aqui onde tem a força de atrito, beleza? Então eu vou escrever assim, ó. Se liga no que eu vou escrever. E é bom que tu escreva na prova também, ó. Cara, eu te garanto que o professor vai olhar tua prova com outros olhos. Se tu fizer desenhos grandes, coloridos e escrever o que tu tá fazendo, né? Como o diagrama do corpo livre mostrou que a força de atrito está só no novo eixo X, fazemos a segunda lei de Newton nesse eixo. Então, 2 pontos e bora lá. A segunda lei de Newton é aquela lá que o somatório das forças é igual a MA, lembra? Sim, dessa eu lembro. Essa tu lembra. Show de bola. Todas as forças que agem numa determinada direção é igual a massa vezes a aceleração. Como a gente está preocupado nessa direção x novo aqui, né? Vou chamar de x', e aqui y'. Quais são as forças que agem na x'? Tem duas forças agindo na x', nessa direção A horizontal. FAT Uhum. e a força normal. Não. A direção x' é isso aqui, ó. Ah, tá. Confundi. Tem duas forças aqui nessa linha É, pontilhada. a Quais são? FAT e a. Uhum. E a. E a PX. Isso. Então, FAT e PX, muito bem. Vamos dizer que PX é positiva porque ela meio que está para a direita, né? Então, PX menos FAT igual MA.
Beleza. Agora nós estamos querendo encontrar o tal do coeficiente de atrito. Ele está dentro da FAT. Por hora, vamos dar uma arrumadinha nos termos, né? Tem um detalhe importante aqui. Olha só o que ele falou. Sem que o bloco deslize. Ou seja, o bloco está parado, concorda comigo? Concordo. Se ele está parado, qual que é a aceleração dele? É zero. Boa. Então, por isso que essas duas forças vão ser iguais a zero, concorda? Show de bola, meu velho. Então, agora vamos fazer o seguinte. Ah, esqueci de pôr para gravar, tava tão bonito. Deixa eu pôr Tá para gravar gravando, tá agora. gravando. Ah, é, meu. Então, eu estou alucinando, cara. Desculpa, eu dormi pouco hoje, eu casei hoje, então eu tô meio maluco. Não recomendo. Beleza, eu vou passar o PX, eu vou passar o FAT para outro lado, mas por hora vamos escrever o PX. Eu pedi para você decorar quem é o PX. Será que você decorou? Tem a ver com seno e cosseno, lembra? Lembra. Mais ou menos. Bem, a força-peso é sempre mg, né? Massa vezes gravidade. E como tu tá falando da força Px, é seno teta ou é cosseno teta? É seno? Isso. Então, boa coisa para gravar, né? Seno teta, beleza. Agora eu passei o FAT para outro lado, eu passei ele para outro lado, ele era negativo, ele ficou positivo. A força de atrito, cara, é bom tu decorar também, é μn, ou seja, o coeficiente de atrito que tu tá procurando vezes a força normal, tá bom? Então, como a gente quer esse tal desse coeficiente de atrito, vamos isolar ele. Como o n está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Concorda comigo? Concordo. Boa. Vamos fazer isso. Essa letra grega mi é um uzinho com uma perninha maior. Tipo do microtorrent lá, aquele programa de baixar pirataria. Hoje em dia tá perigoso baixar pirataria. Não sei se tu gosta de baixar filme, jogo, essas coisas. Ah, eu não curto muito, não. Eu curtia bastante, só que hoje em dia tu baixa, vem vírus demais, às vezes eles É. capturam o teu computador. É que eu perdi um celular por causa disso, daí eu parei. Sério, ransomware? Oi? Foi ransomware? Não sei, eu sei que deu. Encheu de vírus lá o celular, daí eu. Encheu Ainda de bem. vírus e não conseguiu formatar nem nada? Não, porque ele era muito velho. Ah, então já era, né? Daí já era. É, mas eu já ia trocar ele, tipo, daqui a um mês. Menos mal. Hoje em dia que eu tenho muita coisa de banco. Quando eu era novo, tudo bem, né? Mas hoje em dia eu tenho banco, criptomoeda, não tem como, né? E às vezes é treta mesmo, cara. Eles capturam o computador, eles travam tudo e tu só consegue abrir se tu pagar o resgate pra eles. É treta. Os hackers estão barra pesado. Anyway. Daí, pô, eu tenho dinheiro também, posso comprar o jogo quando eu quiser jogar. Antigamente que eu jogava trocentos jogos, né? Hoje em dia eu não tenho tempo, eu tinha que piratear mesmo. Eu era pobre e jogava um monte. Hoje em dia eu tenho dinheiro e não jogo tanto. Então, né? Beleza. A questão é, quem é a força normal, né? Porque eu não sei quem é a força normal. Mas daí eu olho pro problema e vejo que a força normal está relacionada com o PY, certo? Certo. Pelo menos elas estão na mesma direção. Então eu vou escrever assim, ó. Para encontrar o coeficiente de atrito, vou colocar uma, tu sabe que é mi, devemos achar a força normal N. Ela está na mesma direção da força PY. Portanto, vamos estudá-la. Ou seja, fazer a segunda lei de Newton nessa direção, né? Na direção Y' lá. E aí, me diz, nessa direção Y', quais são as duas únicas forças que estão agindo? PY já normal. Muito bem. Vamos considerar que para baixo é negativo. Então vai ficar normal menos PY, certo? E vai ser igual ao quê? Vai ser igual a MA. Certo. Mas ele está se movendo na direção Y? Não. Ele não está nem voando nem afundando, né? Então significa que o MA é igual a zero. Agora a gente passa o PY para o outro lado para encontrar quem é o N. A gente vai encontrar por meio de PY. Y a gente conhece, é MG. Se o X é seno, aqui é cosseno. Beleza? Certo. Certo, mano.
Então, agora eu acho que eu vou deixar contigo para tu terminar essa conta, tá? Já que a gente já conversou aqui bastante sobre ela. Falta pouco, né? Falta só tu encontrar o valor do N. Tu vai encontrar com essa conta, certo? Depois é só tu jogar aqui nessa equação aqui de cima. Todos os dados estão enunciados, beleza? Beleza. Agora é basicamente tu fazer continha. Parte da física já acabou. Então, qualquer dúvida me fala, mas tenta um pouquinho sozinho, tá? Tá bom. Beleza. Rapaz, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Mas como que tá a obtenção do N, cara? Tá de boa? Ah, tá mais ou menos. Ó, peso tem no enunciado. Olha lá na primeira frase lá. Qual que é o peso que ele fala? É 5.000 newtons. Certo. E peso não é massa vezes gravidade? MG? Sim.
Então, tu pode substituir ali o mg por este valor. Depois o cosseno tu Certo. substitui pelo valor que tá ali, 0,80, né? Uhum. Show de bola, já volto. E aí, meu caro? Acho que eu consegui. Ah, é? Como é que tá? Aqui deu 0,75. 0,75? Isso. 0,75, show de bola. Vamos para a próxima, então. Então, percebeu ali, ó, tu tem que ter todo aquele processo que eu tive. Fazer a análise, né, cara? Veja que não é só jogar na fórmula. Esquece de jogar na fórmula, né? Começa fazendo um desenho, indicando as forças. Ficou mais claro para mim. Tá tudo bem mais claro. Percebe que tu precisa focar no que o problema está pedindo, que é o coeficiente de atrito, que está dentro da força de atrito. Identifica ela no desenho, faz a equação que envolve ela, isola aquilo que tu está querendo.
Né? O problema do aluno do ensino médio é que ele não quer isolar as coisas, não quer isolar as letras que está procurando. Então a dica que eu te dou, né, para tu resolver isso. Agora, é isso. Olha só que coisa interessantíssima, cara. Vou até te mostrar uma coisa muito legal. Sabia que tu nem precisava da massa e do peso? Não precisava. Porque se a gente pegasse aqui novamente, algebricamente, colocasse aqui, o N não é esse cara, então eu vou colocar esse cara aqui, tá vendo? Olha o que acontece, o MG corta com o MG. Para uma situação como essa, tu só precisa saber quem é o ângulo, no caso, quem é o seno e o cosseno. Se tu soubesse o ângulo, era simplesmente a tangente do ângulo. Nossa, era só então fazer o Seno dividido por cosseno. 0,80 por 0,60. Só isso, para tu ver. Simples, né? Então, às vezes, na física, ele te dá informações que tu nem precisa. E às vezes ele não te dá e tu acha que precisa. Tipo, como nesse problema, né? Talvez tu achava que precisava do peso. Bem, ele deu, então não teria problemas com isso, mas não precisava. No fim, não precisava. Beleza? Certo. Certo. Vamos para a próxima. Ó, essa aí é bem parecida, né? Que tal tu tentar começar agora que eu te dei as dicas? Vou te mandar o que eu acabei de fazer. Nós acabamos, né? Que você me ajudou pra caramba. E daí tu vai me perguntando, professor, começa assim, começa assado, e eu vou te ajudando, beleza? Pra estar mais ativo aí na aula. Deixa eu pôr aqui. Mandei pra você. Ah, Ah, é essa que eu não consegui fazer. Eu achei só muito que confuso. só que aquela hora tu não tinha as dicas que tu tem agora, né? Agora tu tem, que tu sabe que tu vai ter que desenhar as forças, esse tipo de coisa, né? Começa fazendo um bom desenho aí, que nem a gente fez antes. Lembra que vai fazer a decomposição, etc. É praticamente igual ao problema anterior, praticamente igual. Fiz o desenho. Show. Então, como é que ficou tuas forças? Tem o que aí? Eu coloquei a força normal para cima. Sim, no caso, perpendicular ao plano, né? Tá Isso, mais ou sim, menos sim, assim. sim, sim. Beleza. Isso. Coloquei a força peso. Daí eu decompus ela em PY' e PX'. Certo. Essas que são as que nos interessam. E em cima eu coloquei a FAT. A FAT está contra o movimento, então vem É, para cá. Certo? certo. Boa. Agora já pode fazer as segundas leis de Newton aí, as equaçõezinhas.
A gravidade não interfere em nada, né? Oi? A gravidade não interfere em nada, né? A gravidade está associada com a força-peso. Se tu for precisar da força-peso, tu precisa da Não, sim, gravidade. não, mas na F é igual a m vezes A. É. Quais são as forças que tá na direção que tu tá estudando aí? Hum, Porque se tu tá estudando, por exemplo, a nova direção X, tu tem PX e FAT, né? uhum. Três Mas no coordenadas. caso aqui, vai ser então F, aí vai ser igual a 20 vezes a aceleração, que ainda não tem. Só que vai ter aceleração? Começa aí, né? Mas tem sim, tem aceleração. Tu tem que colocar as forças, cara. Né? Quais forças tu tem aí na direção X que tu tá estudando? Tu tem PX e FAT, então tu coloca aqui, que nem eu fiz lá. As forças vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Eu não fiz isso numa parte lá? Ó, deixa eu te mostrar. Fez. Justamente. Tô com o celular aberto aqui. Então, isso que tu tem que fazer. Esse Ah, negócio aqui, tá. ó, Daí somatório você das igualou a forças. zero. Eu igualei a zero porque no meu caso lá era Não, zero, no sim, teu não sim, é, no sim. teu é MA. Mas a questão é, o somatório das forças são as forças que estavam agindo lá, que no caso aqui são as mesmas, né? Certo. PX e FAT, beleza? Uhum, mas então agora a gente só não tem a aceleração. Que é o que tu vais encontrar, né? Sim. Com as informações que Então, agora tu tem. Por então exemplo, agora aqui, tu tem coisa que antes tu não tinha, né? Como, por exemplo, agora você tem o coeficiente de atrito. então aqui vai ficar px menos sat vai ser igual a 20 vezes a, que ainda não se aceleração. Isso.
Ó, até agora eu já descobri o valor de N e o de. O que que tu falou? Não, até agora eu já descobri já o valor de N e o de Mi. E já tá no enunciado, né? Já tá? Tá. Ah, é o 0,15, né? Isso. Tá, então eu já tenho o de N já. Show. A de PX é o peso vezes o seno, né? PX É. vezes o seno, isso mesmo. Peso vezes seno.
E aí, de boa? Eu já descobri ó, a força de atrito, só falta a aceleração. Show. Basicamente é jogar lá nas primeiras equações, né? Onde tinha aceleração. A É, eu primeira, na verdade, né? daí ficou por enquanto, tá? PX eu já descobri que é 16, o FAT é 18, Então é 18 menos 16, né? que é menos 2, Perfeito. Então que é essa é a aceleração. igual. Ah, tá. Tem que dividir pela massa ainda, né? Oi? Essa resposta que você teve aí, o menos 2, você ainda tem que dividir pela massa para encontrar a aceleração. Sim, então, daí fica 16, fica menos 2 dividido por 20. E vai dar 0,1. É, eu dei esse resultado, mas eu pensei que era muito esquisito. Não, de boa. Coisa mais normal que tem é o número de vírgula na resposta, tá? Uhum. Não, eu pensei que era esquisito esse número. Não, tranquilo. E aí, tem mais alguma coisa? Ah, tem um exercício aqui que eu fiquei meio que em dúvida que é de... Não é dessa matéria de força de atrito, é de energia mecânica. Não, energia potencial, foi errado. Manda. Tá. Enviei. Vamos ver. Essa aqui me parece ser um pouquinho mais teórica. Conta tu já está sabendo fazer. Vamos manjar de teoria agora. Esse assunto é novo, né? Vamos ver. Um corpo de massa 5 quilos é retirado de um ponto A e levado passando por C para um ponto B. Então ele foi aqui, né, por baixo, vamos dizer assim. Depois para cá. Na vertical. É o trabalho realizado pela força-peso. Mandou só isso. Nesse processo todo aí. Saberia? Não. Bem, o negócio é o seguinte. Primeiro vamos entender qual é a equação do trabalho. Tem algumas, né? Mas a que nos interessa aqui é essa. Ó. Trabalho, eu gosto de chamar de W de work em inglês. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá bom? Deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ah. O que é esse cosseno desse... Desculpa. O que é o cosseno desse ângulo aí? É o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, beleza? Porque a força aponta para um lado, o deslocamento aponta para outro. Isso causa um ângulo. Pelo menos durante uma parte do problema aqui, tá bom, meu caro? Por exemplo, aqui, enquanto ele está caindo, né? Já que estamos falando do A ali, né? Nessa situação, que ele passa pelo C e depois vem para cá, né? Então a bolinha vindo por aqui, bem, a gente sabe que ela sofre a força-peso, concorda comigo? Concordo. E para onde é o deslocamento dessa bolinha? O deslocamento dessa bolinha também é para cá. Então tu tem que concordar comigo que o peso, né, que é a força peso, a força que nos interessa aqui é a força peso. E esse deslocamento de 30 metros são paralelos e tem mesmo sentido.
Tipo, o deslocamento não é na horizontal, não é na diagonal, é exatamente na direção da força-peso, certo? Sim, Concorda comigo? Então, beleza. Se concordo. tu concorda comigo que ele tá caindo por causa da força-peso, show de bola. Então, vamos colocar os nossos termos aqui. O trabalho da força-peso vai ser a própria força-peso, vezes esse deslocamento de 30, vezes o cosseno do ângulo entre a força-peso e o deslocamento, que é zero. Ok? Porque não tem ângulo. Simplesmente não tem ângulo. Eles são paralelos, então o ângulo é zero. Certo? É isso. Certo, ah, isso que eu não tinha entendido. Bem, para esse ponto aqui é isso, tá bom? Então, peso, tu já sabe bem que é massa vezes gravidade, então vai ficar 5 vezes 10 vezes 30. Qual que é o cosseno de zero? É 1. O cosseno de zero é 1, pode ver na calculadora. Então vai ficar 50 vezes 30, dá 0,05 vezes 3, 15. 1.500 joule. Daí tu pode estar pensando, beleza, professor, mas esse caminho aqui, né, ainda não chegou no A. Bem, o que vai acontecer naquele caminho ali é o seguinte, quando a bolinha chega aqui e vai para A, o peso continua agindo para baixo. O peso sempre aponta para baixo. Mas o deslocamento agora é na horizontal. Não é mesmo? Sim, Então qual que é o ângulo entre as duas aqui? Concorda que é 90 graus? concordo. O cosseno de 90 é zero. Então por isso que no movimento horizontal não há ação nenhuma da nossa força-peso, beleza, bro? Beleza. Ah, pode crer. Então tá. Muito bem. Então nem vou falar sobre isso. Então reflita sobre isso depois para mais detalhes. Vamos falar da B agora. B. Esse trabalho é resistente ao motor? Ou seja, o trabalho da força-peso é um trabalho que ajuda no movimento ou atrapalha o movimento? Ajuda. Ajuda. Porque é justamente por causa É, dele, né, que a porque ela bola tá cai, né? A caindo, é princípio. isso. A princípio é isso. A princípio é isto. Agora, que mais nós temos aí, meu irmão? Qual seria o trabalho realizado pela força-peso caso a trajetória do corpo fosse a reta B ou a linha sinuosa ADB? Hum, e aí? Eu acho que seria os 1500. Seria o mesmo, então? Isso. Porque, como você falou, o deslocamento ele não interfere quando forma um ângulo de 90. E, independente da trajetória, a força-peso sempre vai ser o 1500, ela não vai mudar. Pode crer. Isso se dá por um motivo muito interessante. Qualquer direção de movimento, meu caro, por exemplo, essas diagonais aqui, quando a bola for por aqui, ela pode ser decomposta, que nem nós estávamos decompondo a força-peso. Ela pode ser decomposta como um vetor para cá, mais um vetor para cá, né? Estou E escrevendo esse formaria vetor. 90 graus. Perfeito. Esse moleque tá monstro na física. Show de bola. Ah, Então é por nem isso. tanto. Tá sim. Então é por isso, cara. Como todo movimento pode ser decomposto na direção que é perpendicular, a gente sabe que nessa direção vai dar zero. No fim das contas, só nos interessa o vertical, só nos interessa aquele que tem a mesma direção. Então, cara, então é isso, cara. Acho que por hoje é isso. Continuamos semana que vem, né? Amanhã, né? Amanhã? Tem teu nome aqui? Pô, amanhã não tem teu nome aqui, velho. Não, mas é no, de Ah, tem sim, segunda-feira. verdade. Tô comendo bola. Tô perdidão, cara. Hoje eu dormi mal pra caramba. Sim, às 18, né? Tá anotadinho Isso. aqui. Beleza, até Daí amanhã depois, então. na véspera da prova. Perfeito. Valeu, até. Até.